Chegue pra cá. Se assente na sombra, que hoje tem uns causos arretados de bons pra eu prosear com vocês. Mas ó, antes que eu me esqueça, e antes que vocês também se esqueçam, já aperte aí nesse botão de se inscrever no canal, ative o tal do sininho, que é para ser avisado quando eu abrir a boca para contar outros causos. E não vá embora sem dar o joinha, viu? Isso aí é de graça, não custa nem um gole de café. Agora, bora-se embora que os causos de hoje tão mais temperados que feijão de mãe em dia de festa. Pois num é que teve um cabra lá no Piauí, pelas bandas de oeiras, que ficou conhecido por ser meio diferente do resto do povo. O nome dele era Seu Justino de Arimateia, mas o povo chamava só de Justino Rezador, porque o homem tinha mania de meter oração até para acender candeeiro. Era assim, o cabra ia tomar café, fazia um Pai Nosso, ia cortar lenha, benzia o machado, ia catar feijão no roçado, mandava uma Ave Maria primeiro. Até para arriar no mato ele fazia o sinal da cruz. O povo ria dele. Ô Justino, tu não acha que tá exagerando não, homem? Até para mijar tu faz reza? Ele só respondia, oxente, mas Deus não toma conta de tudo. Pois então, o homem era viúvo, já com seus 68 anos nas costas, sem herdeiro nem cachorro de estimação. Tinha um dinheirinho guardado, podia até ter comprado uma terrinha própria, mas não era disso não. Gostava era de trabalhar para os outros, ajeitar quintal, cuidar de horta, pescar em tanque alheio, essas coisas. E foi assim que arrumou um serviço dos bons. Uma chácara pertinho da saída de Floriano, de um médico conhecido lá da cidade. O doutor só vinha uma vez ou outra com a família passar fim de semana. O resto do tempo a terra ficava na mão de Justino, que ganhava casa arrumada, quintal limpo e ainda podia pescar nos 2 tanques de peixe que tinha lá. Justino se ajeitou que foi uma beleza. Todo santo dia ele tinha um ritual. Acordava com as galinhas, fazia o café preto grosso, rastelava o terreiro, rezava 1/3 olhando para o nascente, dava comida para os peixes, podava umas plantas. De tardinha, umas 4 horas, pegava a vara e ia pescar de mentirinha. Jogava o anzol, puxava, soltava de novo. O prazer dele era ver o peixe se debatendo e devolver pro tanque. Peixe é companheiro, num é para matar todo dia, dizia. Mas num é que começou a acontecer uma coisa estranha. De noite, quando ficava ali pescando, com a luz da lâmpada refletindo na água, Justino começou a ouvir choro de menino. Não era choro de bebê, não. Era aquele choro sentido, de criança de uns 6, 7 anos. O choro vinha debaixo d'água, como se tivesse alguém lá no fundo da lagoa pedindo socorro. Primeiro ele pensou, deve ser molecagem de vizinho botando medo em mim. Só que vizinho ali era longe pra dedéu, e além disso ninguém ia brincar com coisa séria assim. No outro dia, rezou mais forte, e à tardinha o choro veio de novo, mais perto, como se a lagoa fosse um berço gigante embalando agonia. O cabra começou a perder o sono. Passou uns 15 dias desse jeito, até que num domingo cedo, o véi Justino disse, pronto, hoje eu vou ver que danado é isso. Se for nervosia, que Deus me defenda. Se for alma penada, que Deus acolha. E não é que o véi se jogou dentro da lagoa? Nadou que só um peixe-boi, mergulhou até o fundo, que tinha uns 4 metros, e lá viu um brilho enterrado na areia. Catou com a mão e puxou. Era uma pulseirinha de criança. Só que junto dela veio agarrado um osso de braço, branquelo que nem sabão de soda. Vote! Gritou Justino, cuspindo água e saindo quase morto de susto. De pronto correu para a casa principal, ligou para o médico no celular. Olhe só, até matuto já tinha celular nessa época. E logo chegou polícia, perito, gente curiosa, repórter de Floriano, até padre apareceu. Foram cavar o fundo da lagoa e acharam ossada de uma menina, de uns 6 anos. Aí é que veio a história. Aquela terra, muito antes do médico comprar, tinha dono antigo. E nesse tempo sumira uma menina, filha de vizinhos de Oeiras. O povo procurou que procurou, a cidade inteira ficou alvoroçada, mas nunca acharam. 4 anos de mistério, até o dia em que o rezador Justino ouviu o choro dela debaixo d'água. Diz o povo que aquilo foi a alma da menina pedindo para ser encontrada, e que só Justino, por ser homem de fé, todo cheio de reza, teve ouvido afinado para escutar.
Os caseiros que vieram antes dele nunca ouviram nada. O enterro da menina foi uma choradeira grande. Os pais, que já tinham se mudado para Petrolina, vieram de volta só para dar descanso para os ossos da filha. A cidade inteira foi acompanhar. O padre ainda disse na missa: se não fosse o cabra rezador, essa alma ainda estava gemendo dentro da lagoa. Depois disso, Justino ficou ainda mais respeitado. O povo que antes zombava dele, agora pedia bênção quando passava. Tinha até gente que levava garrafa d'água para ele benzer, dizendo que curava dor de barriga. Ele ria e dizia: oxente, eu não sou santo não, sou só um caboclo que gosta de falar com Deus. Mas aí eu digo a você, meu filho, será mesmo que não era santo? Porque veja bem, quantos caseiros moraram ali e nunca ouviram nada? Só ele, com aquela mania de rezar até para soprar vela, conseguiu escutar o pranto da menina. E até hoje, lá em Oeiras, se você passa perto daquela lagoa, o povo aponta e fala: foi aqui que o véi Justino escutou a alma da menina chorando. E termina o causo, porque história assim a gente não inventa, só repassa. E quem duvidar, que vá lá em Floriano perguntar pro povo, que a lembrança ainda tá fresquinha. Oxente, meu povo, senta aí que vou prosear um causo arretado que aconteceu lá para as bandas do sul do Maranhão, nas beiradas do rio Tocantins, quando ainda não tinha esse trem de zap, ligação de vídeo nem nada. Era tudo no peito e na coragem, e a saudade doía que só cutucada de espinho de mandacaru. Pois bem, tinha um vaqueiro danado chamado Severino das Dores, homem magro que parecia um mandacaru seco, mas com a coragem de 10. Ele era peão de boiada, desses que passava mês e mês tangendo gado pelas veredas do Pará e do Tocantins, enfrentando poeira, chuva e cobra atravessando estrada. Um dia, depois de 40 dias de lida, levando quase 1000 cabeças de boi lá das Campinas do Pará até as fazendas do Bico do Papagaio, o Severino voltou para sua terrinha perto de Imperatriz. Pense numa saudade da mulher e dos 5 meninos que ele tinha deixado em casa. Naquele tempo, o cabra saía de casa e ninguém sabia quando voltava, não tinha como avisar. Só aparecia de supetão e a família quase caía de alegria, pois o Severino largou a tropa, devolveu o cavalo que não era dele, botou a traia nas costas e foi descendo o caminho batido que levava para o bairro Santa Rita, onde morava. Era já quase 2 da tarde. Sol quente que fazia até lagartixa andar de sombrinha, e ele só pensando na comida que a mulher ia botar: arroz, feijão gordo e um guisadinho com pimenta de cheiro. No meio da vereda, aquele matagal fechado, cheio de passarim e cigarra cantando, ele escutou um choro de menino pequeno, coisa de bebê recém-nascido. Olhou para o lado, o coração até disparou. E não é que tinha mesmo um menino enrolado num pano branco, largado bem no meio do capim? Severino arregalou o olho e disse: vixe Maria Nossa Senhora, quem foi a alma cebosa que teve coragem de largar um inocente desse aqui? Pegou o menino no colo, ajeitou a trouxa de couro nas costas, botou o bebê no braço e saiu andando, já pensando: a mulher vai gostar, coitada. Mais um fio para criar não faz mal. Já tem 5, 6, não vai pesar. E quem sabe esse aqui não cresce forte e vira ajuda para nós na roça. E o menino era bonito, branquinho, olhinho miúdo, parecia anjo de procissão. Quietou-se nos braços do vaqueiro como se fosse filho dele mesmo. Só que aí, meu povo, quando o Severino chegou perto de uma pontezinha de madeira, sobre o leito seco de um igarapé, a coisa começou a azedar. Mal botou o pé na primeira tábua, escutou umas vozes estranhas grossas vindo lá debaixo do barro rachado. Joga ele aqui pra nós! Severino parou, suou frio, mas não acreditou no que ouvia. Olhou pro lado e não é que do meio do barro começaram a aparecer umas mãos secas, sujas, parecendo raiz de pau retorcido, subindo e se mexendo. Era a mão que não acabava mais, como se tivesse um exército inteiro enterrado ali. E as vozes repetiam: joga ele aqui embaixo. Severino já estava com o cabelo arrepiado, mas ainda teimava em pensar que podia ser coisa da cabeça dele. Até que o pior aconteceu. O bebê, que estava caladinho, abriu a boca e falou numa voz fina, só que maldosa: ele não joga não, ele come alho com casca. Homem, pensa num frio que subiu pelo espinhaço do Severino. Ele olhou para o rosto do menino e quase deixou o coração cair no chão. O bichinho não tinha mais cara de anjo, não.
Tava com a cara enrugada, pele seca que nem maracujá murcho, olho fundo, um rosto velho, encardido, como se fosse um caboclo centenário dentro daquele corpo miudinho. "Ave Maria!" gritou o Severino. "Isso é coisa do cão!" Na mesma hora, ele não pensou duas vezes. Com o pé ainda na ponte, rodou o corpo e jogou o menino lá para dentro do barro. O bicho caiu rindo, e as mãos que saíam do chão puxaram ele para baixo, sumindo de vez. Severino correu, que parecia um cavalo disparado. Chegou em casa suado, língua de fora, quase sem fôlego. A mulher, Dona Ritinha, achou que era só cansaço da lida. Mas ele, doidinho, puxou ela num canto e contou tudinho que tinha visto. Ela, calma, só disse: "Pois é, Home, já ouvi meu avô contar. Essas coisas ruins não aguenta quem come alho com casca. Tu sempre foi danado de meter alho na panela sem descascar, né? Pois foi isso que lhe salvou." Severino ainda ficou uns dias sem passar perto de ponte nenhuma. E até hoje, lá pras bandas de Imperatriz e Açailândia, o povo conta: cuidado com criança largada em beira de caminho, que pode não ser criança não, mas coisa do outro mundo querendo se agarrar em cristão. E é assim, minha gente, que o caos do menino do rosto velho corre nas bocas, sempre com risada, medo e aquele arrepiozinho bom na espinha. Esse cauzinho aqui é comprido, mas é daqueles que a gente escuta, ri e no fim pensa: não é que pode ter sido verdade? Pois sente-se aí no tamborete, acenda o candeeiro e bora prosear. Tinha um cabra lá pros lados do Tocantins, nas beiras de Porto Nacional, conhecido por Zezim da Mão Torta. Homem bom de coração, mas a verdade é que nasceu com uma mãozinha meio virada pro lado errado. O povo da roça não perdoa, né? Caçoava dele, dizia que com aquela mão não dava para segurar nem enxada, quanto mais arrear gado ou cortar lenha. O pai dele, um velho teimoso chamado Seu Firmino, vivia dizendo: "Ô Zezim, aqui no roçado você não vinga não, tu é mais enfeite que espantalho sem palha. Vá pra cidade grande, meu filho, que talvez lá ache serventia." E não deu outra. O cabra pegou o dinheirinho minguado que o pai arranjou, botou num bornal e se mandou para Belém do Pará. Chegou meio abestado, sem saber nem onde dormir, até que arrumaram uma pensão na pedreira, daquelas cheias de rede amarrada até no batente da porta. Pois bem, Zezim rodava o dia todo atrás de emprego, mas ninguém queria dar serviço para um cabra que tinha mais jeito de bailarino que de trabalhador. Até que um dia, ouviu falar que o zoológico do Mangal das Garças estava precisando de alguém. Arrochou-se para lá, todo animado. O gerente, um sujeito gordo e cheio de simpatia, olhou ele de cima a baixo e disse: "Homem, pra tu eu não tenho serviço de verdade não, mas tenho uma coisa diferente." Zezim, curioso, coçou o cangote. "Diferente como, seu moço?" O gerente explicou. "Veja bem, o veado campeiro daqui do zoológico bateu as botas semana passada. O povo já estava reclamando da falta do bicho. E você, magrinho, pernudo, com esse jeitinho meio rebolado, rapaz, se vestir na fantasia fica igualzinho." Oxe, Zezim ficou sem jeito, mas pensou: melhor ser veado de jaula do que morrer de fome. Aceitou. Vestiram ele numa roupa toda bem feita, com pelo falso, chifre reluzente e até rabicho. Jogado dentro da jaula, o homem parecia mesmo era bicho do mato. Nos primeiros dias, ele ficava quietinho, só mastigando mato de mentira. Mas depois se assanhou. Começou a pular, dar umas gingadas, bater a cabeça nas grades como quem coça o chifre. O povo ria, batia palma, dizia: "Oxente, mas esse veado tá animado demais." E Zezim, por dentro da fantasia, se achando o artista. Até aí tudo bem? O problema foi quando, num sábado de sol quente, cheio de menino correndo de um lado para o outro, ele resolveu dar um salto maior. Pulou tanto que caiu dentro da jaula da onça pintada, a danada chamada Catirina. Rapaz, o alvoroço foi grande. As crianças gritavam: "A onça vai comer o veado! A onça vai comer o veado!" E Zezim, trêmulo, sem poder gritar: "Socorro!", porque ia estragar o disfarce, começou a suar dentro da fantasia. Tentou correr, mas a onça foi ligeira, deu-lhe uma patada que quase arriou o cabra no chão. Foi aí que aconteceu o milagre. A onça chegou perto da orelha dele e baixinho sussurrou: "Homem, se aquiete, senão nós dois perde o emprego." Zezim quase caiu duro de susto.
Descobriu que Catirina não era onça coisa nenhuma, mas um outro cabra vestido, um tal de Chico Malvinas, que já trabalhava ali há anos disfarçado de bicho para enganar turista. O danado da onça ainda resmungou: levanta daí, disfarça direito, e vai pra tua jaula. Se tu estragar meu ponto, eu te boto pra fora no dente. Oxi, foi um sufoco. Zezim levantou, deu umas gingadas de bicho acuado, pulou de volta pra jaula dele e fingiu que nada tinha acontecido. O povo bateu palma, achando que era show do zoológico. No fim do mês, Zezim recebeu o dinheirinho dele, pagou a pensão e até escreveu carta para seu Firmino. Pai, tô trabalhando firme em Belém. Tô no zoológico, cuidando dos animais. O povo aqui gosta de mim. Mal sabia o velho que o filho era virando atração de fantasia, vivendo de fingir ser bicho. E eu lhe digo, compadre, até hoje tem gente que jura que viu esse veado do Mangal das Garças, ligeiro, rebolando e piscando o olho pras moças que passavam. Se é verdade, oxente, sei lá, mas que eu ouvi essa história de gente séria, eu ouvi. Num canto lá pras bandas de Confresa, no norte do Mato Grosso, bem no fundão de fazenda que nem cerca tinha direito, chegou um paulista cheio da nota, desses que aparece de Hilux novinha, chapéu novo e botina engraxada, mas que nunca tinha pisado num curral. O cabra tinha comprado uma fazenda só no papel, porque no chão mesmo era só mato fechado, juquira e buraco de tatu. O homem queria criar gado, mas para isso precisava de casa, porque nem um rancho de pau a pique tinha. Aí botou anúncio e chamou um pedreiro, seu Severino de Gurupi, e junto veio o servente, o tal do Paulo de Redenção, no Pará. 2 cabras da cidade grande, que nunca tinham visto nem pegada de veado no barro, pois os 2 chegaram lá, montaram 2 barraquinhos, um para dormir e outro para guardar as ferramentas. Já na primeira noite o Paulo escutou um no meio do mato. Oi, seu Severo, parece lobo isso aí. Que lobo, rapaz? Lobo é no filme da televisão. Isso aí deve ser cachorro do mato. Mas cachorro do mato é o escambau. Aquilo era onça pintada, daquelas graúda, que só aparece quando o silêncio da noite é grosso. No outro dia, logo cedo, viram no barro os rastão, redondo, grande, dedo bem marcado. O pedreiro coçou o queixo. Homem, isso aqui não é cachorro, não. Isso é bicho do grande. Mas ficaram por isso mesmo. Seguia a labuta. Tijolo pra cá, cimento pra lá, e de noite, sempre o mesmo esturro. Um dia, o paulista apareceu para ver o andamento. Os cabras mostraram o rastro. O homem arregalou os olhos. Mas isso é onça mesmo, só. E da grande. Para ajudar, ele largou 2 cavalos na fazenda para ver se limpava o capim. Só que um dos cavalos era manso demais, daqueles que não arreda do terreiro. Ficava só rodeando a construção. Naquela noite, Paulo e Severo acordaram com um relincho danado, misturado com esturro. O coração quase saiu pela boca. De manhã estava lá o cavalo estirado no chão, pescoço triturado, as tripas pela metade. A onça tinha feito a festa. O paulista voltou e, vendo a cena, deixou uma espingarda velha para os 2. Se aparecer de novo, atirem para cima que ela arreda. E foi-se embora. Passou 1 mês sem sinal do bicho. Os 2 até esqueceram. A casa já estava subindo e a rotina era só trabalho de dia e rede armada de noite. Pois numa noite clara, de lua cheia, Paulo levantou-se para mijar, porque banheiro não tinha. Foi no terreiro, perto de um capão de mata. Lá estava ele, mijando sossegado, olhando para as estrelas e assobiando baixinho. De repente, meu amigo, a onça pulou em cima dele. Foi um esturro só. O bicho caiu com as 2 patas na virilha do cabra. Uma das unhas cortou bem no mijador do pobre. Ô desmantelo! Paulo gritou tão alto que pareceu assombração. O pedreiro, ouvindo a zoada, saiu com a espingarda e deu um tiro para cima. A onça, assustada, ainda deu uma patada no peito de Paulo, mas correu pro mato, berrando. O coitado caiu no chão, rolando, gritando. Ai, meu Deus, perdi o instrumento, seu Severo. Tô lascado.
O pedreiro correu, amarrou um pano no meio das pernas dele, botou o homem na rede e passaram a noite rezando. De manhã, botaram Paulo numa carroça até São Félix do Araguaia e de lá mandaram ele para o hospital em Araguaína, no Tocantins. O médico balançou a cabeça. Rapaz, você não morreu por milagre, mas o que perdeu, perdeu. Isso aí nem doutor de São Paulo costura de volta. E foi assim que o pobre Paulo, com seus 20 e poucos anos, escapou da morte, mas perdeu a alegria de ser homem. Dizem que ficou vivo muitos anos, mas nunca mais foi o mesmo. Hoje em dia, quando o povo de Redenção lembra dessa história, sempre tem quem diga: melhor perder o serviço que perder o mijador. E eu, quando escuto, não sei se rio ou se choro, porque é trágico. Mas é um trágico tão desmantelado que dá vontade de rir. Mas fica a lição: nunca subestime o mato. E se ouvir esturro de noite, não vá mijar no terreiro de qualquer jeito. Eu vou lhe dizer uma coisa que aconteceu lá pros lados do município de Marabá, no Pará, bem na beira daquelas matas fechadas que se encostam quase no Tocantins. História de arrepiar, mas também de fazer o povo cair na risada depois. Porque Matuto, quando conta as coisas, mistura medo e graça tudo num embrulho só. Pois bem, o cabra da vez era o seu Firmino das Dores, um caboclo magricelo, bigode grosso e chapéu de palha sempre enterrado na testa. Ele tinha pegado um servicinho numa fazendinha chamada Sítio Bom Sossego, mas de sossego não tinha, era nada. As vacas leiteiras dele parecia que tinham feito promessa de viver fugindo para dentro da mata. A cerca era véia, caída mais que dente de velho, e todo santo dia lá ia seu Firmino correndo atrás das bichas, bufando, xingando e prometendo vender tudo e virar pescador no rio Tocantins. Uma tarde, o vizinho, o seu Juvenal, um sujeito mais sabido de gado, chegou de mansinho e disse: Ô Firmino, por que tu não compra um chocalho? Bota no pescoço das vacas que aí, se uma se embrenhar no mato, tu só segue o trim-trim do barulho. O cabra, que já estava de saco cheio, achou boa a ideia. Foi lá em Parauapebas, comprou uns 15 chocalhos de ferro, amarrou no cangote das vacas e pronto. Parecia até coisa de rico, vaca tudo tinindo no pasto. Ele ficava só ouvindo trim-trim pro lado da grota, trim-trim perto da cerca. Era até bonito, mas como tudo que parece fácil demais no sertão sempre vem com rolo. Uma noite, era já perto das 10 horas, o homem estava deitado na rede quando escutou um chocalho tocando. Só que veja bem, não era barulho manso de vaca pastando, não. Era um trim-trim aflito, parecia a alma penada pedindo socorro. Seu Firmino pulou da rede, enfiou a botina sem meia, ajeitou a calça frouxa e pegou a espingarda. A mulher dele, Dona Raimunda, ainda perguntou: Homem, tu vai para onde a essas horas? E ele: Vou atrás desse trem, que vaca minha não dá de morrer sozinha no mato, não. Foi se embrenhando no escuro só com a lua clareando fraco. O chocalho tocava mais fundo para dentro da mata, perto de umas pedras grandes que o povo chamava de Serra das Andorinhas. Quando ele chegou lá, encontrou uma cena de arrepiar. Uma vaca caída, o bucho furado, sangue espalhado, e o chocalho ainda tilintando no pescoço. Na mesma hora, o Matuto arregalou o zóio e disse: Vixe Maria, foi onça pintada que passou aqui, mas Firmino não era de correr não, pensou logo. Eu não vou deixar essa bandida levar vantagem não. Seguiu os rastros de sangue e foi subindo a ladeira da serra. A cada passo, o coração batia mais ligeiro que zabumba em festa de São João. E o chocalho, olha, o chocalho parecia zombar dele. Trim, 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 trim. De repente, o cabra tropeçou numa raiz, caiu de costas e quase deixou a espingarda cair ribanceira abaixo. Foi nesse instante que a onça apareceu. Era grande, bicho bonito, mas o zóio brilhava mais que brasa acesa. Ela não veio correndo não, veio andando, mancando de um lado, que parece que tinha levado uma chifrada da vaca. E aí, minha filha, foi o Deus nos acuda. O Matuto e a onça se atracaram como dois cristãos brigando por herança. Era rabo de onça pra cá, braço de Firmino pra lá, e o chocalho batendo feito sino de igreja em dia de procissão. A onça se embrulhou no cabra, deu um bote e num repente engoliu o homem todinho, como se fosse piaba entrando na boca de surubim. Sumiu com ele. O silêncio voltou. Só restava o trim-trim abafado dentro da barriga da onça.
Lá da casinha, Dona Raimunda escutou o barulho estranho. Oxe, que desmantelo é esse lá na serra? Disse ela. Pegou outra espingarda que guardava no quarto, amarrou a saia com um nó no joelho e subiu a ladeira com mais coragem que soldado em guerra. Seguia o som. Trim-trim, trim-trim. Até que achou a danada da onça deitada, barriguda, resfolegando. A cabocla, sem pensar duas vezes, apontou e pau, mandou-lhe um tiro certeiro. A onça deu 3 piruetas, caiu dura, mas o chocalho continuava batendo lá de dentro. Raimunda, sem frescura, abriu a barriga do bicho com a peixeira. E não é que lá de dentro saiu Firmino, melado de sangue e tripa, mas vivo, respirando, só o zóio arregalado. O homem saiu tropeçando e ainda disse: Oxente, mulher, se tu não chega agora, eu tinha virado adubo dentro dessa onça. O povo da região depois dizia que era milagre de Deus. Outros contava rindo que Firmino virou o único cabra do Pará que foi engolido por uma onça e saiu de lá batendo chocalho. E até hoje, quando o pessoal vai beber cachaça no bar do seu Tonico, em Marabá, sempre tem alguém que pergunta: Firmino, como é que é ser engolido e cuspido por onça? E ele, com a cara mais séria do mundo, responde: Rapaz, eu lhe digo com toda certeza, lá dentro é quente que só o inferno, mas pelo menos não pega mosquito. Pois não é que um dia desses, num finalzão de semana preguiçoso, 2 caboclos resolveram inventar moda. Era lá pros lados de Conceição do Araguaia, no Pará, bem perto do riozão que desce e vai encontrar com o Tocantins. O povo dali dizia que era bom de peixe, mas também era cheio de bicho grande, dessas cobras que dá medo até em onça. Os 2 cabras eram conhecidos. Um chamava Zé Bentive, magrelo, bigode fininho, e o outro era o Tonho da Cacimba, mais novo, mas com coragem maior que juízo. Estavam os 2 conversando debaixo de um pé de manga, e Tonho lascou: Rapaz, tu acredita que eu tô doido por uma traíra frita? Daquelas estalando no prato com farinha e pimenta? Zé respondeu na hora: Homem, pois é comigo mesmo. Bora ajeitar os trens e pescar no corguinho lá da beira do Araguaia. Diz o povo que tá pipocando de traíra lá. Aí não deu outra. Pegaram carne de gado pra isca, umas tripa velha, um tiquinho de gordura e foram-se embora. O canto era bonito demais da conta. De um lado tinha um bambuzal rangendo no vento, do outro já era mato fechado. Passava um corguinho manso com uma pinguelinha de pau atravessada que só Deus mesmo para segurar. Tonho, que era desenrolado, disse logo: Eu vou para dentro d'água, fio. Pescar na beira é coisa de preguiçoso. Zé, mais cabreiro, respondeu: Vai tu, eu fico aqui no barranco, que pescaria boa é sentado, tomando vento na venta. E assim fizeram. Tonho entrou na água até a coxa, com vara na mão, firme e forte. Zé ficou no barranco, pertinho do bambuzal, jogando e puxando, jogando e puxando. De vez em quando gritavam um pro outro, rindo, fazendo graça, porque traíra não liga pra conversa de cabra. Pois num é que a pescaria ia boa, cada um puxando um peixinho aqui e outro ali, até que Tonho começou a ver uns flash de luz, um trem colorido parecendo arco-íris nos olhos dele. Ele piscava, sacudia a cabeça, mas o brilho não sumia. Tentou gritar pro Zé: Ô cabra, tem um trem esquisito aqui. Só que não saiu voz nenhuma. A garganta travou. E antes que ele entendesse, sentiu foi uma dentada bruta na coxa. Um tranco que quase fez ele soltar a vara. No mesmo instante, 2 laçadas fortes rodaram no corpo dele, apertando como se fosse corda grossa de embarcação. Era sucuri, minha gente. Daquelas de enroscar boi e sumir rio abaixo. Tonho ainda tentou dar um berro, mas a cobra apertou o peito dele que até o ar saiu. Foi só um tibum na água e pronto. O Zé, lá do barranco, ouviu a zoada e gritou: Ô Tonho, caiu foi, fio. Tá se banhando em vez de pescar? Riu sozinho, mas não teve resposta. Silêncio medonho. Ele ainda gritou de novo: Ô Tonho, não me diga que já tá dormindo aí dentro, homem. Nada. Só o mato estalando e a água se mexendo. Aí Zé ficou aperreado. Pensou: Eita peste, isso não tá normal não.
Desceu devagarzinho, sem lanterna, só na coragem e na luz da lua. Quando chegou perto, viu foi o rebojão da água rodando, como se tivesse um motor dentro. A sucuri estava lá, enrolada no Tonho, puxando ele pro fundo. Zé gelou até a alma, mas coragem é um trem que aparece quando precisa. Pulou dentro d'água, tateou e achou a perna do amigo. Puxava, mas parecia que estava grudado num tronco. A cobra é forte que só o demo, enrolando e prendendo. O cabra fechou os dentes, firmou o pé no barro e deu um puxão tão grande que quase saiu do lugar. Conseguiu trazer Tonho meio pra fora, mas veio a sucuri junto, embolada, braba, chiando que nem panela de pressão. Aí virou guerra. Zé, com uma faquinha pequena que trazia no embornal, começou a furar a cobra onde dava. A danada não largava. Tonho já estava mole, quase sem fôlego, mas Zé, virado no cão, deu porretada na cabeça da cobra, facada no lombo, até que ela largou de vez e escorregou pra dentro do rio, toda cortada. Arrastou o Tonho pro seco, o coitado cuspindo água, roxo, mas vivo. Passou um tempo deitado na beira do barranco, até que respirou fundo e falou fraco. Oxente, Zé, tu acredita que eu vi até estrela colorida antes de apagar? E Zé, suado e tremendo, respondeu. Pois se fosse comigo, eu só ia ver era São Pedro com a chave do céu, fio. Daquele dia em diante, nunca mais pescaram de noite sozinhos. E Tonho ficou com umas marcas de dentada na coxa que até hoje mostra pros outros, mas não deixa fotografar não. Quando perguntam se é verdade a história, ele só diz: Homem, tu acha que eu ia inventar um trem desse? Isso aí não é história não, é livramento de Deus. E o povo da região até hoje, quando vai pescar no rio Araguaia, fala baixinho. Cuidado, que as sucuri dali são mais brutas que fome de vaqueiro. Pois não é que um dia desses, num finalzão de semana preguiçoso, dois caboclos resolveram inventar moda. Era lá pros lados de Conceição do Araguaia, no Pará, bem perto do riozão que desce e vai encontrar com o Tocantins. O povo dali dizia que era bom de peixe, mas também era cheio de bicho grande, dessas cobras que dá medo até em onça. Os dois cabras eram conhecidos. Um chamava Zé Bentive, magrelo, bigode fininho, e o outro era o Tonho da Cacimba, mais novo, mas com coragem maior que juízo. Estavam os dois conversando debaixo de um pé de manga, e Tonho lascou. Rapaz, tu acredita que eu tô doido por uma traíra frita? Daquelas estalando no prato com farinha e pimenta? Zé respondeu na hora. Homem, pois é comigo mesmo. Bora ajeitar os trens e pescar no corguinho lá da beira do Araguaia. Diz o povo que tá pipocando de traíra lá. Aí não deu outra. Pegaram carne de gado pra isca, umas tripa velha, um tiquinho de gordura e foram-se embora. O canto era bonito demais da conta. De um lado tinha um bambuzal rangendo no vento, do outro já era mato fechado. Passava um corguinho manso com uma pinguelinha de pau atravessada que só Deus mesmo para segurar. Tonho, que era desenrolado, disse logo: Eu vou para dentro d'água, fio. Pescar na beira é coisa de preguiçoso. Zé, mais cabreiro, respondeu: Vai tu, eu fico aqui no barranco, que pescaria boa é sentado, tomando vento na venta. E assim fizeram. Tonho entrou na água até a coxa, com vara na mão, firme e forte. Zé ficou no barranco, pertinho do bambuzal, jogando e puxando, jogando e puxando. De vez em quando gritavam um pro outro, rindo, fazendo graça, porque traíra não liga pra conversa de cabra. Pois num é que a pescaria ia boa, cada um puxando um peixinho aqui e outro ali, até que Tonho começou a ver uns flash de luz, um trem colorido parecendo arco-íris nos olhos dele. Ele piscava, sacudia a cabeça, mas o brilho não sumia. Tentou gritar pro Zé: Ô cabra, tem um trem esquisito aqui. Só que não saiu voz nenhuma. A garganta travou. E antes que ele entendesse, sentiu foi uma dentada bruta na coxa. Um tranco que quase fez ele soltar a vara. No mesmo instante, duas laçadas fortes rodaram no corpo dele, apertando como se fosse corda grossa de embarcação. Era sucuri, minha gente. Daquelas de enroscar boi e sumir rio abaixo. Tonho ainda tentou dar um berro, mas a cobra apertou o peito dele que até o ar saiu. Foi só um tibum na água e pronto. O Zé, lá do barranco, ouviu a zoada e gritou: Ô Tonho, caiu foi, fio. Tá se banhando em vez de pescar? Riu sozinho, mas não teve resposta. Silêncio medonho. Ele ainda gritou de novo:
Ô Tonho, não me diga que já tá dormindo aí dentro, homem. Nada, só o mato estalando e a água se mexendo. Aí Zé ficou aperreado. Pensou, eita peste, isso não tá normal não. Desceu devagarzinho, sem lanterna, só na coragem e na luz da lua. Quando chegou perto, viu foi o rebojão da água rodando, como se tivesse um motor dentro. A sucuri estava lá, enrolada no Tonho, puxando ele pro fundo. Zé gelou até a alma, mas coragem é um trem que aparece quando precisa. Pulou dentro d'água, tateou e achou a perna do amigo. Puxava, mas parecia que estava grudado num tronco. A cobra é forte que só o demo, enrolando e prendendo. O cabra fechou os dentes, firmou o pé no barro e deu um puxão tão grande que quase saiu do lugar. Conseguiu trazer Tonho meio para fora, mas veio a sucuri junto, embolada, braba, chiando que nem panela de pressão. Aí virou guerra. Zé, com uma faquinha pequena que trazia no embornal, começou a furar a cobra onde dava. A danada não largava. Tonho já estava mole, quase sem fôlego, mas Zé, virado no cão, deu porretada na cabeça da cobra, facada no lombo, até que ela largou de vez e escorregou para dentro do rio, toda cortada. Arrastou o Tonho pro seco, o coitado cuspindo água, roxo, mas vivo. Passou um tempo deitado na beira do barranco, até que respirou fundo e falou fraco. Oxente, Zé, tu acredita que eu vi até a estrela colorida antes de apagar? E Zé, suado e tremendo, respondeu. Pois se fosse comigo, eu só ia ver era São Pedro com a chave do céu, fio. Daquele dia em diante, nunca mais pescaram de noite sozinhos. E Tonho ficou com umas marcas de dentada na coxa, que até hoje mostra para os outros, mas não deixa fotografar não. Quando perguntam se é verdade a história, ele só diz, homem, tu acha que eu ia inventar um trem desse? Isso aí não é história não, é livramento de Deus. E o povo da região até hoje, quando vai pescar no rio Araguaia, fala baixinho. Cuidado que as sucuri dali são mais brutas que fome de vaqueiro. Rapaz, sente aí que esse caos é do tipo que a gente conta na beira da fogueira e quem escuta fica arrepiado até o último fio de cabelo do sovaco. Pois bem, aconteceu lá pros lados do sertão do Rio Grande do Norte, naquelas bandas de Caicó, que o sol parece que nasce só pra judiar do cristão. O cabra da história se chamava Zé Bastião, um camarada de 30 e poucos anos, trabalhador na roça, mas daqueles que não tinha medo de nada. Zé era magro, troncudinho, com as mãos calejadas de tanto puxar enxada, e morava sozinho numa casinha simples, dessas de tijolo cru, no sítio que ficava a uns 4 quilômetros do centro da cidade. Durante a semana, Zé só conhecia o caminho da roça e da casa. Agora, no fim de semana, meu amigo, o homem se transformava. No sábado, tomava banho de cuia, passava brilhantina no cabelo, botava a camisa mais ajeitadinha e ia bater ponto no bar de seu Damião, lá na pracinha de Caicó. Era forró, pinga, conversa fiada e umas risada alta que só vendo. Zé era querido por todo mundo porque tinha um jeito engraçado, meio matuto, mas sem maldade. Foi numa dessas andanças no bar que ele esbarrou com um sujeito estranho. O cabra dizia que era lá de Santa Luzia, na Paraíba, mas ninguém conhecia o homem naquelas bandas. Nome dele? Arlindo, mas o povo apelidou de Bigode de Fumaça, porque não largava um cigarro da boca. A prosa começou com 2 goles de cachaça e quando viraram amigos já estavam falando até de música. Pois eu tenho lá em casa uma caixa de som que faz tremer até parede de cimento, disse Zé todo orgulhoso. O tal do Arlindo arregalou o zóio. Sério, homem? Então me mostra essa bexiga. Eu também gosto de som, sou doido por essas coisas. Zé, besta nem nada, achou que o homem era só curioso. Aí, no embalo da bebida, levou o sujeito para casa dele. Chegando lá, mostrou a tal caixa de som, a rede, o fogãozinho velho, o botijão de gás, a geladeira que gemia igual vaca magra e ainda dividiu mais umas pingas com o cabra. Depois voltaram pro bar, beberam mais e perto da meia-noite, cada um tomou seu rumo. Até aí, tudo parecia de boa. Só que o Arlindo, o tal Bigode de Fumaça, ficou com a cobiça atiçada. Achou que podia voltar para roubar o Zé. Na segunda-feira, Zé foi trabalhar no roçado. Voltou cansado, tomou banho, jantou e deitou na rede. Do lado dele, bem encostada na parede,
ficava a velha espingarda soca-soca calibre 32, herança do pai. Lá pras tantas da noite, no silêncio da caatinga, Zé acordou com um estalo na porta. Trinque, tranque, troncs. Era alguém tentando arrombar. Ele se encolheu quieto, sem fazer barulho, só esticou a mão, pegou a espingarda e ficou mirando na porta. De repente, a porta deu um baque e abriu. No escuro, só se via o vulto. O cabra puxou o isqueiro, acendeu o cigarro e botou na boca. Nesse momento, a chama clareou o rosto. Era o tal do Arlindo. Não deu tempo nem de dizer oi. Zé mirou na luzinha do cigarro e pá! O tiro ecoou pelo sítio todinho. Arlindo caiu duro, com o cigarro ainda pendurado na boca. Foi só uma agonia curta. Depois ficou mais gelado que pedra de gelo em freezer quebrado. Zé ficou em choque, olhando aquela cena. Nunca tinha matado ninguém, mas sabia que tinha agido por defesa. O problema é que naquele sertão, a língua do povo é mais rápida que cavalo de vaquejada. Ele correu chamar o tio, um velho conhecido como Chico das Corujas, que deu logo a solução. Enterra o cabra aí no terreiro, Zé. Não inventa de arrastar o corpo, não. Que é pior. E lá foi Zé, no outro dia cedo, com a pá na mão, suando mais que tampa de chaleira, cavar um buraco atrás do casebre. Enterrou o defunto, jogou terra por cima e plantou até um pé de mandacaru para disfarçar. Mas como diz o ditado, mentira tem perna curta e defunto enterrado torto sempre aparece. Não demorou muito, os vizinhos começaram a estranhar o sumiço do tal do Arlindo. Um dizia, eu vi o forasteiro com o Zé no bar. Outro completava, pois eu também vi ele indo para casa do Zé. Resultado, a polícia chegou, revirou o quintal e achou o corpo enterrado. Aí não teve jeito. Zé confessou tudinho. Foi preso. Passou uns meses na cadeia de Currais Novos, mas como todo mundo da cidade dizia que ele era trabalhador e que o tiro foi legítima defesa, não demorou muito para sair. Hoje em dia, o povo ainda conta essa história com um misto de respeito e graça. Porque quando alguém acende um cigarro na beira da estrada, sempre tem um matuto que diz rindo, cuidado, homem, mirei no cigarro e acertei na testa. E assim ficou famoso o causo do Zé Bastião de Caicó, o cabra que nunca errou um tiro na vida. Pois num é que esse causo que vou vos contar se deu lá pros lados de Redenção, no Pará, beirando as bandas do Tocantins quase 100 anos atrás, quando aquele sertãozão bruto ainda era só mato cerrado e umas bandas de mata fechada, daquelas de pau de lei que o machado só fazia era chiar. Naquele tempo não tinha trator, não tinha motosserra, não tinha nada dessas modernagens de hoje, não. O serviço de abrir fazenda era todo no braço mesmo, machado, foice e coragem. Eita vida danada! O cabra passava o dia todinho no golpeão, cortando árvore grossa que parecia poste de igreja. E para piorar, naquele canto tinha vindo muito nordestino fugido da seca. Cabra do Ceará, da Paraíba, do Maranhão, tudo atrás de vida melhor. Seja no garimpo, seja no roçado, seja para rachar pau pros fazendeiros da região. Foi aí que, num certo canto, numa fazenda grande pras bandas de Redenção, se ajuntou uma ruma de peão derrubador. Os cabras trabalhavam por produção. Quanto mais árvore deitasse no chão, mais dinheiro pingava no bolso. Pense numa disputa. A pionada fazia até aposta. Aposto que derrubo mais pau que tu hoje. Se eu perder, pago a pinga. E lá iam eles, rindo e se matando no machado. Só que no meio dessa turma tinha um sujeito que se destacava. Um baiano chamado Severino, baixote, mas com a força de um touro brabo. O homem derrubava a árvore como quem corta mandioca. Enquanto um cabra penava o dia todo para botar no chão 2 ou 3 árvores, Severino metia 10, 15, 20 de uma lapada só. E não é que o danado ainda tinha a mania de se gabar? No meio do almoço, quando a turma se ajuntava debaixo de um jatobá grande para comer feijão com charque, Severino enchia o peito e dizia: Ô cabrunco, vocês são fraco demais, homem. Enquanto vocês penam para derrubar 2 árvores, eu deito 20. Vou lhe dizer uma coisa, nem o cramulhão me ganha nesse batente de machado. Quando ele disse isso, pense no silêncio que deu.
A pionada se entreolhou de banda, coçando a cabeça. Naquele tempo, todo mundo tinha um respeito danado com essas conversas de invocar coisa ruim. Mas Severino, que era cheio da cachaça e da valentia, não quis nem saber. No outro dia cedo, quando o sol ainda nem tinha clareado direito, o gato, que era o encarregado da fazenda, apareceu na frente do barracão com um cabra novo, um sujeitinho mirrado, de fala mansa, que parecia ser do Maranhão ou das bandas da Bahia também. O danado pediu emprego. Eu queria rachar pau com vocês, patrão. Quanto paga? O gato explicou que era por produção, e o cabra só disse: então tá fechado, me arrume um machado que eu vou mostrar serviço. Ninguém desconfiou de nada. Só que mal o cabra novo entrou no mato, vixe Maria. O homem parecia uma máquina. Enquanto a turma suava para deitar uma árvore, o tal sujeitinho já tinha deitado 5. E quando o Severino botava 15 no chão, o cabra já tinha derrubado 22, 23, tudo ligeiro, sem nem suar. A pionada ficou de queixo caído. Oxente, quem é esse cabra? Diziam uns. De onde é que esse sujeito brotou? Perguntavam outros. Mas Severino não gostou da história, não. O orgulho dele era ser o melhor derrubador do Pará inteiro, e agora vinha esse mirradinho tomar o posto. Ele foi com o coração fervendo de raiva. Na hora do almoço, cada grupo sentou para comer sua quentinha de feijão com farinha, mas o cabra novo se afastou, ficou de banda, sozinho, só mastigando calado. E Severino, que já vinha remoendo a raiva, tomou uma decisão. Eu vou matar esse desgraçado hoje mesmo. Esse cabra não vai me tirar a fama, não. Dito e feito. Terminou de comer às pressas, foi pro canto, amolou o machado até ficar tinindo como navalha. Hoje eu faço esse sujeito virar lembrança, pensava ele, com o olho pegando fogo. Aí, Severino entrou no mato, foi de mansinho, achou o cabra novo de costas, distraído, só cortando pau na calma. O baiano respirou fundo, fechou os olhos e sapecou-lhe o machado bem no cangote. Pois não é que o machado bateu e voltou? Feito tivesse batido num pneu de borracha? Severino ficou sem acreditar. Olhou pro fio do machado, tava inteirinho. Nesse instante, o sujeitinho virou-se devagar, com um olhar que gelava até o sangue. Ô, homem, não faça isso, não. Eu não gosto de brincadeira na hora do almoço, não. Severino tremeu nas bases. O suor gelou na testa. A pionada que vinha de longe percebeu só o barulho, mas não entendeu nada. Só Severino de pertinho viu o que era. Aquele cabra novo não era gente, não. Era o cramulhão em pele de homem, vindo só para mostrar quem era que mandava. Dizem que Severino nunca mais foi o mesmo. Uns contam que ele largou o machado e se mandou de volta para a Bahia com medo. Outros juram que ele ficou amalucado, andando pelos matos falando sozinho. E tem quem diga que naquela mata perto de Redenção, até hoje, quando a noite cai e o vento sopra, ainda se escuta o chiado de 2 machados batendo juntos, o de Severino e o do cramulhão. Mas final de causo é assim mesmo. Cada um acredita na parte que quiser. Eu só sei é que depois desse dia, a pionada toda tomou cuidado com as palavras, porque de desafiar o cramulhão ninguém mais teve coragem.